Pera um pouquinho aí, antes de mais nada. Sim, eu tenho uma tonelada de vídeos aqui, eu não sei quando é que eles vão sair. A minha vida tá realmente uma correria desgraçada e cada vez mais de maneira que eu não posso dar previsão alguma. Um dia sai, mas eu não faço ideia quando. Me desculpem. Esse aqui tá atropelando todos porque ele é um trabalho pra escola. Mas já que ele é um trabalho pra escola, por que não postar aqui também? Até porque eu não achei nenhum outro vídeo tão dinâmico e nessa extensão de abrangência de detalhes sobre o K-pop em português. E pouquíssimos em inglês. Mano, se você perdeu seu tempo pra vir hatear, aqui eu recomendo um atalho prático que é Alt F4, ele manda um xingamento na hora. Ctrl W só manda se fuder, mas Alt F4 é melhor. Pra você que quer ver o vídeo de fato, aí vai ele. Oi, hoje a gente vai falar aqui sobre eles, aqueles que você não sabe se são japoneses, coreanos, chineses ou qualquer coisa daquele lado lá. Eles ou elas, os Xing Xing Chongs que não são seu namorado, ou as Xing Xing Chongs, a gente sabe disso, né? Aqueles que são os que mais produzem coreografias de músicas nesse momento no mundo. Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hoje o papo é sobre K-pop. Pera aí, você não faz ideia o que é K-pop? Eu poderia dizer que é um gênero, mas tá meio errado, porque ele é mais do que um gênero musical. Uma música sendo K-pop pode ser um rap, pode ser um pop, pode ser um eletro, ou diversos outros gêneros. A melhor definição que dá pra dar é simplesmente música popular da Coreia, mas não é um gênero porque abrange muitos gêneros. Mas o que é exatamente você vai entender ao longo desse vídeo, que vai longe e vai fundo. O papo aqui vai ser sobre diversos aspectos, sobre como os idols lidam com as empresas, também sobre como que o K-pop afeta a Coreia como um país e na sua economia também, mas principalmente sobre a história do K-pop, sobre de onde é que ele surgiu, de onde é que ele veio, de que contexto que ele passou a existir, como que se desenvolveu, como que funciona essas empresas, é o que a gente vai ver agora. Bom, mas eu vou ter que voltar um bocado porque toda história começa onde outra acaba. E eu quero dar um pouco de contexto pra vocês de onde é que essa história anterior acaba. Em 1910 tínhamos lá o Império da Coreia e o Império do Japão se expandindo rapidamente ali. E ele anexou a Coreia e foi pro saco. E o Império do Japão continuou se expandindo pela China arredores até que no fim da Segunda Guerra ele tomou Hiroshima e Nagasaki e ficou bem manso, voltou pra sua ilhota e não reclamou mais de nada. E foi nessa mesma data, 1945, fim da Segunda Guerra, que a Coreia do Sul se separou da Coreia do Norte. Como a gente já sabe, a Coreia do Sul virou uma ditadura de direita e a Coreia do Norte virou de esquerda, ambas ditaduras. O conteúdo a seguir foi censurado por incitar ódio ao AI-5. É bom lembrar que acabou a Segunda Guerra, mas corria a Guerra Fria, né? Então era exatamente esse tipo de confronto que eles gostavam, os Estados Unidos e a Rússia, e gostam até hoje. Exemplos: Síria, Venezuela, fica cada um apoiando um lado da merda. Não era diferente naquela época, os Estados Unidos apoiava a parte capitalista, a Coreia do Sul, e a União Soviética apoiava a Coreia do Norte. As duas Coreias quebraram o pau por alguns anos ali até 1953, quando eles disseram: Não, calma aí, isso aqui não vai levar a nada. Estamos fodidos demais, vamos nos recuperar nós mesmos e eu não estou ficando em paz com você. Meu! Mas vamos parar um pouco. E pararam um pouco. E a guerra tecnicamente não acabou até hoje, só tá parada. Até tem aquela, entre aspas, zona desmilitarizada lá, que na verdade é uma zona militarizada com militares de outros países. Mas enfim, é aí que eu paro de falar da história da Coreia do Norte, porque não influencia mais em nada no K-pop. Ela se isolou e lá ficou. Agora sim, dali em diante, Coreia do Sul. Só em 1988, com o então eleito presidente Roh Tae-woo, que começou a liberalização da Coreia. A Coreia começou a se abrir pro mundo e largar aquelas políticas ditatoriais que não eram muito diferentes daquelas da ditadura do Brasil, e vocês sabem qual é. O principal foco dessa ditadura era a repressão ao comunismo. Qualquer suspeita já gerava quebra-pau, tortura, morte, enfim. Bom, durante toda essa fase ditatorial, enquanto o pop estava se desenvolvendo no mundo, nos Estados Unidos principalmente, né, eu tô falando de pop, mas é o pop americano e seus similares. Na Coreia, e eu vou me referir só como Coreia agora, tá? Não vou me referir mais Coreia do Sul. Na Coreia tinham 2 canais apenas de TV, 2. E neles tinham pessoas cantando, tinham shows musicais, essas apresentações musicais da vida, né? Só que como é que era? Adivinha. Você que entende um pouquinho de K-pop, adivinha como é que era. Exatamente, não sei se você imaginou, mas as empresas de televisão, elas tinham bastante poder, então desde que elas seguissem as guidelines, os parâmetros do governo, elas acabavam tendo bastante poder sobre a
TV, até porque eram só 2 canais de TV. Esses canais tinham compositores de música, de melodia, professores de dança, todos os aspectos de um cantor. Tudo que pode ser cuidado por alguém era cuidado pelo pessoal daquele canal de TV para você que ia lá naquele canal de TV cantar, porque era só isso que você fazia, só cantar. Era tudo muito controladinho, assim, e quando havia algum videoclipe, alguma música da vida, assim, era um negócio super controlado. Era, tipo, praticamente um grupo de pessoas trabalhando diretamente pra empresa só pra fazer aquele clipe ali de música. Mudou muito até hoje? Nananina não. Mudou um bocado, sim, mas a ideia dá pra perceber que se mantém, né? Mas calma. Isso quase foi pra um lado bom em 92. Calma, já vou chegar lá. Quase, infelizmente. Porque a verdade é que esse tipo de coisa na TV era algo muito fraquinho, sabe? Ninguém tinha muito interesse na época, então ninguém dava muita bola, muita gente até nem se lembra disso. Mas eu vou falar de um cara que todo mundo lembra aqui. Seu Taiji. O que tem o Seu Taiji? Seu Taiji em 89 entrou na banda Sinawi, a primeira banda de heavy metal da Coreia. O que isso importa? Importa de algumas formas. Isso já foi na parte da liberalização da Coreia, então a banda já tava mais livre pra fazer o que ela quisesse, né? Só que a banda deu desentendimentos e se separou logo em 91 e o Seu Taiji ficou a ver navios, mas ele ficou pensando sobre aqueles clipes que ele via da MTV dos Estados Unidos. Ele pensou aquele pop americano, ele pensou, cara, esse estilo, isso pode dar certo aqui, eu preciso fazer algo do tipo. E então ele fez. Em 92 ele formou o grupo Seu Taiji and the Boys, com ele, o Seu Taiji, Young Hyun-suk e Lee Juno. Essas 3 legendas não eram nada no começo, apresentavam uma musiquinha chamada Nan Arayo. Chega, segura a boca. Então esses 3 caras com essa música se apresentaram pela primeira vez, ou como costumam dizer lá, debutaram num programa de talentos da vida. Isso é um bagulho tipo The Voice, Raul Gil. Tiveram a menor avaliação de todos do júri, mas eles não desistiram, eles continuaram apresentando em todo lugar que eles podiam. Eles continuaram indo, fazendo suas apresentações e eventualmente essa porra explodiu num nível que nunca antes qualquer música tinha explodido na Coreia. Enquanto isso, voltando um pouco no tempo na Coreia, tínhamos um homem, Lee Soo-man, um cara convencional, um universitário que terminou sua universidade e resolveu cantar. Lembra que eu falei, pessoas cantavam na TV, era pequeno isso, mas acontecia. E pra quem gosta, é claro que vai atrás, né? E ele foi, e ele cantou, inclusive teve alguns envolvimentos mais com a TV ali, mas coisa pouca. Em 1980 ele chutou o balde e disse, vambora. Formou a banda Lee Soo-man and the 365 Days, só que a censura do governo ditatorial não deixava respirar aquela banda ali, então deu merda, se desfez. Ele ficou triste, foi pra Califórnia fazer um curso numa universidade que não tem nada a ver com o que de fato ele passou a seguir no futuro. Mas o que importa dessa estadia de 5 anos dele na Califórnia é que lá ele também, assim como o Seu Taiji, presenciou a geração MTV, aquela era na qual o clipe de uma música passou a fazer bastante parte, não apenas o som, mas também o visual da coisa passou a muito fazer parte, auxiliar nas vendas, né, de fato, atrair mais consumidores do produto, mesmo com o vídeo, e acabar auxiliando nas vendas. Isso é lucro. E o que move o mundo? Depois ele voltou pra Coreia, ficou fazendo uns trampos ali e aqui, juntou uma grana e em 89 ele formou o SM Studio, que a princípio era só um estúdio, um lugar onde as pessoas poderiam produzir suas músicas, gravar suas músicas, enfim. Vamos voltar um pouco pro Seu Taiji. Os próprios 3 do Seu Taiji and the Boys, eles produziam as letras, eles produziam a música em si, eles produziam as coreografias, eles faziam tudo. E isso já era possível naquela época. Você acha que hoje não é? É claro que é, mas não é o que acontece normalmente na Coreia, nem em nenhum outro lugar do mundo. Na verdade, acontece com maior frequência, você tem mais chances de crescer dessa forma em outros lugares do mundo, de dar o pontapé inicial, do que na Coreia. Na Coreia isso não vai acontecer. Quer dizer, a chance é ridiculamente menor. Mas isso não na época sendo debatido ali, isso depois, posterior ao início do K-pop atual até hoje, digamos. Eles mostraram pra essa tendência que tinha já anterior das TVs, que não precisava de 30 pessoas controlando o que fazer pra fazer sucesso. Eles mostraram muito bem isso. E Nan Arayo, 92, é um marco que a gente tem do início do K-pop atual, que a gente considera, né? É porque é o ponto que saiu do zero, levantou e fez sucesso de fato. Bom, mas voltando um pouquinho pra 90, o Lee Soo-man tava lá com a SM Studio e tinha um cara importante no estúdio dele, que era o Hyun Jin-yoon, só que lançaram um álbum e foi um fracasso. Mas não por isso, depois do sucesso de Nan Arayo, Lee Soo-man e o Hyun Jin-yoon fizeram os ajustes e também fizeram um bocado de sucesso, não tanto quanto, mas fizeram um bom bocado de sucesso naquele mesmo ano de 92. Inclusive ele lançou um terceiro álbum, só que depois ele foi preso por marihuana.
Assim, a distribuidora de álbuns dele foi à falência e o Lee Soo-man passou a nadar na merda novamente e viu todo o seu investimento ir por água abaixo. Enquanto isso, seu Taiji e The Boys continuavam bombando lá cada vez mais. Então o Lee Soo-man, ele juntou todo aquele ódio dele, aquele ódio que ele foi reprimido quando tentou fazer um grupo pela ditadura, aquela desgraça que era quando ele cantava na TV, ele pegou todos aqueles maus exemplos, juntou com a raiva que ele tava de todo o seu investimento dele por água abaixo e disse: isso aqui não vai acontecer novamente. Meu investimento não vai pro lixo assim. Não aceito isso. Eu botei meu dinheiro nessa porra aqui, isso aqui vai dar certo. Então o que ele fez? Desenvolveu o In-House System. O que é o In-House System? É um sistema bem triste. SM Studio virou SM Entertainment e passou a controlar todos os aspectos das carreiras daqueles artistas que nela passaram a ir. Como é que ele se veste, o que ele come, o que ele faz da vida, com quem que ele namora, com quem que ele não namora, se ele namora, se ela namora, qual é a letra da música que ele vai cantar, como que ele vai cantar, vai dançar, o que ele vai fazer, como é que ele vai aparecer, o que ele vai expressar, tudo através de muitos profissionais dentro da empresa para se assegurar de que tudo desse certo, menos a vida do idol, né? O idol, artista, cantor, porque o que importa a vida do idol? Não importa nada, não, foda-se, o que importa é o lucro da empresa, pau no cu do idol. Se ele aceitou esse contrato escravo aqui, foda-se. Calma, não era o contrato escravo ainda, teve outro ponto que marcou isso mais pra frente. Eu preciso explicar pra vocês de onde é que surge um idol e como é que funciona a base disso, o sistema de trainee, que também faz parte do sistema in-house. Mas eu não tô sendo específico com uma data nessa explicação é no geral. Mas aonde houver in-house system, vai ser assim. Ou seja, desde o Lee Soo-man até hoje mesmo. E eu acabei de explicar o que é in-house system. Como é que surge um idol? Como é que do nada ele aparece? De onde é que ele vem? Normalmente, ainda bem jovens, tipo, na faixa dos 12, 15 anos ali. Uma pessoa que um dia se deseja se tornar um idol, vira um trainee de alguma empresa. O que faz um trainee? Treina, recebendo quase nada, botando um monte de tempo e esforço nisso e já se preocupando com aqueles estándares de manter a aparência, manter o peso desde cedo, disciplina total, junto com a escola mesmo, azar, tempo livre sobra pra você? Nenhum. E você já assina um contrato tão novo assim, ou tão nova assim, sem nem saber o que tá fazendo. É claro que você é menor, então a qualquer momento você pode sair daquilo ali e ligar o foda-se, mas você não leva nada. Todo aquele tempo, aquele esforço que você pôs ali pra querer ser um idol um dia, vai tudo pro lixo, você não aproveita nada se você sair. Então as pessoas vão lá, treinam por longos anos de sua adolescência, né? Sua adolescência inteira treinando pra tentar um dia debutar num grupo ou num single, que elas nem sabem, eles nem sabem o que vai acontecer, porque é a empresa que vai coordenar isso, é a empresa que vai coordenar tudo. Em 98% dos casos, e temos exceções. E depois que você vira um idol, você tem que continuar se preocupando com tudo isso. Muito mais até. O tipo físico coreano já é bem magrinho, mas tem que ser ainda mais se você quer ser um idol, principalmente uma idol. E todas aquelas restrições que eu já falei, a principal delas que se mantém em quase todos os grupos hoje é não poder namorar, nem ficar publicamente. Mas um detalhe aqui, né? Você não vai ver uma pessoa com 40 anos debutando no K-pop. Eu diria que no máximo uns 30 mais ou menos. No máximo. Muitos idols desmaiam ao vivo nos shows porque simplesmente eles estão mortos de cansado. É muito puxada, é extremamente puxada a rotina de ser um idol. Se você tem essa ideia na sua cabeça, por acaso, pense duas vezes. Alguns dos próprios idols falam como isso foi uma merda e eles não desejam isso pra um filho ou uma filha. 그리고 저는 제 자식한테 뭘 물려줘야 되지? 목소리요? 목소리는 안 주고 싶고요. 목소리를 주면 가수를 할 테니까 가수는 안 돼요. Esse in-house system que começou aí, ele teve algumas contribuições bem grandes pro K-pop, até porque quase todo K-pop virou in-house system a partir daí, exceto o seu Taiji and the Boys, que mais pra frente infelizmente faliu não, se separou apenas. Uma das contribuições é que toda essa galera de produção por trás das câmeras conseguiu produzir clipes cada vez mais completos, mais cheios de coisa, como você vê hoje um clipe de K-pop, por exemplo, esse aqui, é lotado de coisas, de objetos, de cores, de coreografia, ele é cheio de tudo, em excesso. Isso é possível graças às empresas que tomam conta disso tudo, em vez dos próprios cantores terem que tomar conta, porque seria quase impossível produzir um negócio desse nível, né? Como vocês podem ver, novamente aqui o clipe de Nan Arayo era um bagulho bem mais simplista do que os clipes atuais de K-pop. Bom, seu Taiji and the Boys fizeram muito sucesso, num dos álbuns venderam mais de 2.400.000 cópias. Só que em 96, por motivos que até hoje não são exatamente certos, mas provável que não estavam concordando em algumas coisas e também eles já estavam relativamente realizados ali, pronto para partir para uma outra etapa. Então seu Taiji foi embora para os Estados Unidos, Young Hyun-suk formou a YG Entertainment e Lee Juno tentou uma empresa, mas fracassou completamente e sumiu do mapa. E nesse mesmo ano, Lee Soo-man lançou um grupo, o H.O.T, ou HOT, né, se você tirar os pontos
que foi o que explodiu naquele ano ali, naquele momento, dominou a Coreia. Mas logo no ano seguinte, o cenário já estava um pouco mais dividido entre diversos outros grupos pequenos que estavam tentando crescer. E nos anos seguintes, um outro grupo também da SM Entertainment, do Lee Soo-man, SES, um grupo formado apenas por 3 meninas, o primeiro grupo de grande popularidade formado apenas por meninas. Bom, alguns grupos como H.O.T., NRG, Set Skis da época começaram a se espalhar para a Ásia, formando os primeiros sinais de Hallyu. O que é Hallyu? Basicamente a propagação do K-pop pelo mundo, isso tem esse nome. Bom, grupo vai, grupo vem, e em 99, Park Jin-yoon entra na história, porque a IBM Entertainment sabia que ele escrevia boas letras e quis trazer ele para fazer as letras para um grupo novo, o G.O.D., Groove Overdose. E deu certo porque o G.O.D. começou a crescer. Enquanto isso, lembra do H.O.T.? Então, 2001 chegou a hora de renovar os contratos e eles disseram assim: Lee Soo-man, seu desgraçado, você vai nos dar só essa pechincha aqui? Mano, eu tô um pouco me fudendo pra você, o que vocês acham, galera? Vai se fuder esse cara aí, vambora. E foram embora. A galera que gostava do H.O.T., que gostava do K-pop, ficou completamente puta e ocorreu o primeiro grande protesto em prol do K-pop. Não tem muitas informações a respeito desse protesto na internet, mas tem algumas que dizem que foi na casa de centenas de pessoas apedrejando basicamente a empresa, a SM Entertainment. Na época nem sabia um número exato ainda, mas o fato é que a SM tava pagando $10 mil a cada 1 milhão de álbuns vendidos apenas. Então eles responsabilizaram a SM pela merda toda e foram lá quebrar tudo puto da cara. O K-pop na Coreia é bem importante, sabe? Se você ainda não percebeu. E sobre aquela figura, o Park Jin-yoon, calma que ele entra na história daqui a pouquinho, de forma grande, até hoje. Bom, em 2000, então, o G.O.D. tava fazendo um sucesso absurdo, vendeu 2 milhões de cópias do seu último álbum. Lembrando, isso não bateu o seu Taiji and the Boys. Mitos. Que não precisaram de uma simples empresa de entertainment pra dizer pra eles o que eles tinham que fazer pra fazer sucesso. Bom, Park Jin-yoon, o cara por trás das letras do G.O.D., agora que tinha feito todo esse sucesso, o grupo ele percebeu: eu posso fazer letras boas, por que eu não faço a minha própria empresa? E ele fez. Em 2001 foi formada a GYP Entertainment, que segue até hoje, junto com a SM Entertainment e junto com a YG Entertainment, e são as 3 maiores empresas de entertainment da Coreia até hoje. Mas você deve imaginar que sistema que ele adotou, né? Afinal, o nome Entertainment já se relaciona diretamente ao método de produção das músicas. É aquele mesmo método do Lee Soo-man que ele implementou na SM Entertainment, que se tornou Entertainment quando ele implementou esse método. Assim como quando foi formada a YG Entertainment, os mesmos métodos foram aplicados. E eu acho que o cara, o YG, o Young Hyun-suk, ele até era um cara bacana ali, mas foi convertido pelos poderes do mal, que querendo ter uma empresa do ramo musical, provavelmente só teria sucesso se ele adotasse esse sistema também. 2002 é o ano e Lee Soo-man tinha uma idol espetacular, boa. E ele conseguiu dar um empurrãozinho nela pra fazer sucesso aonde? No Japão. Então a YG e a GYP também olharam pra isso e disseram: vamos fazer o mesmo? E também pegaram a idol solo e tentaram empurrar pra fora da Coreia. E mais um passo pra Hallyu foi dado, espalhando um pouco mais o K-pop pra fora da Coreia. Um ano depois, de volta à SM Entertainment, Lee Soo-man estava putaço porque todo mundo fazia sucesso na SM, caía fora e ia fazer o seu negócio sozinho. Então ele ficou putíssimo por causa disso. Ele não estava gostando dessa história e ele disse: foda-se, eu vou colocar um contrato de 13 anos nessa merda e ninguém vai poder sair. E foi o que ele fez. E é aí que começam os contratos escravos do K-pop. Chamado de contrato escravo porque era escravo 13 anos ganhando miséria sem poder sair. Cortasse o contrato e ter que pagar uma multa imensa. E ainda com todas aquelas restrições que vocês sabem que o K-pop tem pros idols, que a gente sabe que depois foram seguidos também por outras empresas de entertainment, infelizmente. Mas nesse exato momento também tinha um cara, o Park Jae-sung, que vocês conhecem, é o Psy. Ele já tinha lançado 3 álbuns em 2002 na Coreia e ele já tinha certa fama por músicas, digamos, chinfrinhas, mas que faziam sucesso. O Psy era o brega da Coreia e ele tinha boa popularidade. Agora vocês pensam nesses contratos escravos de 13 anos com pagamentos baixos, quem é que vai assinar essa merda? 5 pessoas assinaram. E esses caras, uns meses depois, se tornaram o TVXQ, um grupo que se popularizou bastante ali na região da China, da Ásia em geral, do Japão também, bastante fora da Coreia. Mas Hallyu, Lee Soo-man estava com a grana, essa porra era dele, e o que ele fez? Super Junior, 2005. Nessa época aí que começou um pouco da doideira dos fãs do K-pop, começou a ser popular essa loucura de ir atrás. Oh meu Deus, Henrique, está ali pelo celular e filma ali, ele está comendo, ele está caminhando na rua, ele está penteando o cabelo. Daí pra frente só ficou mais forte, isso até o estado que a gente conhece hoje da coisa. Senhora?
senhora é funcionária da Assembleia? Senhora? Também nesse mesmo tempo a YG tava com 5 carinhas na mão que prometiam. E o grupo foi formado. Qual era o grupo? Big Bang. Logo após nós tivemos uns outros nomes sendo lançados como Kara, Girls' Generation, Wonder Girls. E esse foi o momento em que o K-pop começou a atingir países fora da Ásia. Mas só um pouquinho por enquanto. Bom, e ao longo dos anos seguintes nós tivemos 21. Dá uma segurada nesse 21, que eu faço questão de mostrar alguns segundos desta maravilhosa música pra vocês, porque eu tava simplesmente catando os sources pra colocar nesse vídeo aqui na edição, e eu viciei nessa música, tá até atrapalhando eu editar esse vídeo. É muito bom! Quer dizer, você pode não concordar, mas eu achei, então, eu que tô editando, né? Então, aprecie. Sempre bom lembrar também que 21 é o precursor do Blackpink, né? E que ele acabou porque a Park Bom resolveu trazer anfetamina dos Estados Unidos. 2 PM, Shiny, 4 Minutes. 4 Minutes, tem a Hyuna. Quem conhece um pouco sabe a importância da Hyuna. Uma figura que foi de grupo em grupo em grupo e solo e segue mandando brasa até hoje. Brown Eyed Girls, Tiara, Miss A, IU. A IU ficou bem famosa por essa música aqui. Taca esse gritinho aqui. Fôlego, né? Bom, vamos avançando no tempo e chegando a 2012, quando o Psy, lembra do Psy? Até ali ele também não era peixe grande, mas ele também era um velho amigo do dono da YG. O Psy tava lançando músicas e lançando músicas ainda, e ele já tava quase quebrado, porque não tava tendo retorno suficiente. Então, o YG aceitou ele e ele disse, eu tenho uma música pra lançar agora. E a YG, manda pra nós! E ele mandou. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. E esse foi de fato o primeiro K-pop escutado mundialmente. Quem no mundo não escutou o Gangnam Style? Quem no mundo? Eu nem sabia que era coreano na época, mas eu escutava, óbvio. O negócio bombou de uma forma, foi o primeiro vídeo a bater 1 bilhão de visualizações no YouTube. Mas pra ser bem sincero com vocês, isso não influenciou tanto a Hallyu assim, a onda de propagação do K-pop pelo mundo. Não era só um hit, não era algo tipo, uau, esse é o cara, é um hit. Mas o que vem depois disso, talvez eles digam alguma coisa que não foi um hit, foi um big hit. Trocadilho ruim. Logo na sequência, Big Hit, essa empresinha que tava surgindo lá, ela contratou 7 caras e disse pra 7 caras, Galera, chega todo mundo junto aí. Faça uns covers de uns outros K-pop que fazem sucesso aí. Taca na internet, tá? Vai ganhando uma popularidade em redes sociais, beleza? Por enquanto é essa a missão de vocês, ok? Vambora, vambora. Força aí, vamos time. E foi o que eles fizeram. Acho que vale salientar que o YG pegou o Gangnam Style e juntou com a Hyuna e fez Oppa Is Just My Style, que na verdade é a mesma música, apenas com a Hyuna junto. Uma bosta, eu sei, mas a Hyuna é legal, prometo. A Hyuna já tava no clipe do Gangnam Style, se você não sabia, é a Hyuna ali, ok? Ela já tava no clipe, mas não tava contada como participação. Aí em 2012, 2013 foi quando todo mundo olhou pro K-pop na Coreia do Sul e disse, vamos, é agora. E foram. E tinha uma quantidade explosiva de grupos e solos incontável. Um grupo muito especial por sua popularidade e também porque eu gosto muito. E que debutou com essa música que já diz o nome. Apesar de eu gostar bastante, o Twice sempre foi um grupo bem controladinho do sistema in-house, assim, todos os aspectos bem controladinhos, bem nas mãos, sem quase liberdade alguma, assim como o resto do K-pop. Mas tem exceções, como eu falei. A essa altura do campeonato, nós já temos a grande influência das redes sociais, que somado àquela primeira onda de fãs fanáticos do K-pop, gerou o fandom, ou seja, os fãs que a gente vê hoje na internet. Mas é proposital, galera, ninguém é tão retardado assim. Tem alguns que são, mas não podemos generalizar, né? Até porque se vocês repararem, isso também tem a ver com o anonimato que a internet nos proporciona. Muitos desses fãs, dessas fãs, estão atrás de uma foto do Iron com um nome qualquer, não pondo a sua cara a tapa ali pra falar esse monte de
bosta que falam. Seja bosta positiva ou negativa, tem dos dois. K-pop tem bastante treta na internet. Essa galera é bem ofensiva, tipo... Ah, eu sou gremista. Ah, esse chiqueirão aqui, essa abóbora gigante. Esse tipo de coisa. Com os outros grupos que não são o que ele gosta, que ela gosta. Eles não são todos, claro, mas tem uma boa parte que faz essa merda. E tem também os mais ridículos, como os que escrevem coisas como, por exemplo, isso aqui. Tradução instantânea. Eu quero que o Young pise em mim como ele fez com o chão. Esse tipo de fã fez o K-pop crescer no geral, porque qualquer migalha que um idol taca, ele posta: estou comendo sorvete, e todo mundo... Ah, meu Deus, ele está comendo sorvete. Ai, gostoso comendo sorvete. Ah. Não penso que é só guria que faz isso. De fato, a maioria dos stans, que são esses fãs doidos de K-pop, são gurias, mas tem uma boa quantidade de guris. E dessa boa quantidade, uma quantidade minúscula se põe a cara a tapa na internet mesmo, porque existe um certo preconceito a respeito. Eu acho que ninguém é melhor do que eu pra afirmar isso. Ah, tem as fancams também, que são... Quando você filma assim, apenas uma integrante do grupo no show. É tipo a visão do fã, sabe? E tem essa específica que fez o EXID bombar do nada e bombou pra caralho. Ela até meio que salvou o grupo porque ele nadava na bosta em termos de popularidade. Mas você pode facilmente ver qual é a razão dessa fancam ter bombado tanto. Mas essas ações de fãs fanáticas e fanáticos um pouco também ajudaram especialmente um grupo, que eu acho que é o que você primeiro vai relacionar com essa atitude fanática de fãs quando você pensar em K-pop, e não por menos, o BTS. Lembra que eu falei da Big Hit em 2013, que começou a mandar as 7 pessoas postarem covers de músicas de K-pop? Logo na sequência eles debutaram, que não foi algo tão boom, uau, não. Mas desde 2013 até o presente momento, e continua crescendo, o BTS sobe e continua subindo, de modo que Em 2015, essa loucura dos fãs ajudou a carregar músicas do BTS pros Estados Unidos, invadiu de fato os charts americanos, os rankings, né? Billboard. E não foi uma vez só que eles fizeram isso, não, senhor. Os Bangtan Boys, os BTS, aqueles que você pode chamar de viado, mas tem muita menininha querendo dar a bunda pra eles, eu não tô nem brincando. Dá um pulinho pro atual. Vocês lembram o que foi aqui no Brasil, né? Agora há pouco teve show deles em São Paulo, eles iam fazer um show, esgotou na mesma tarde os ingressos para 36 mil lugares. Eles anunciaram outro. Fizeram 2 shows de estádio lotado. Simples assim. Isso aqui em São Paulo. Tudo bem que o Brasil é uma das maiores comunidades de K-pop fora da Coreia. Brasil e Estados Unidos são os maiores consumidores de K-pop atualmente fora da Coreia. fora da Ásia, não só da Coreia. O Brasil e os Estados Unidos, eles são muito vastos. Então por que você não vê tanto show aqui como você vê, por exemplo, nas Filipinas? Filipinas tem muita gente que gosta de K-pop. E no Japão também, óbvio. É que lá a coisa é mais concentrada, então é mais fácil eles fazerem um show e o negócio lotar, mesmo com um grupo menor, do que aqui no Brasil. Olha o tamanho do Brasil, a grana que você gasta pra ir aqui a São Paulo, pelo amor de Deus. Imagina se morasse no Acre, Rondônia, Amapá. É foda. Isso torna difícil para as pessoas chegarem até o show, então menos pessoas vão no show. E se já é difícil pessoas chegarem até o show dentro do Brasil, pensa no gasto que essa galera do K-pop tem pra vir da porra da Coreia até aqui, mano. É meio mundo. E você acha que eles vêm sozinhos? Não, mano, vem toda aquela galera essencial da empresa lá, coordenador disso, daquilo, maquiador, toda aquela equipe gigante por trás. É gasto. É difícil, né? Porque tu tem que subir o preço mais dos ingressos e as pessoas não vão tanto se o ingresso estiver muito alto, muito embora eu tenha a leve impressão que a galera aqui é fanática no nível que tipo, foda-se, R$1.000, vambora. Mesmo assim, BTS, vocês viram no que deu, né? Pois é. Só pra concluir ali, a exemplo dessas queridas aqui que iam fazer um show ano passado, não fizeram, foi adiado. Ia fazer o show esse ano, não fizeram, foi cancelado. Na verdade, da primeira vez também foi cancelado, mas foi cancelado de novo porque não teve publicidade e não juntou gente suficiente e não compraram quase nada de ingresso. Que bom, não gastei dinheiro indo pra São Paulo. Só pra não deixar elas de lado, em 2016 teve o debut delas. Você não sabe quem são elas? Momoland, infelizmente elas não são tão grande coisa sem os 2 hits mesmo que bombaram, Boom Boom e Bam, que muitos argumentam que é uma cópia de Boom Boom, que muitos argumentam que é uma cópia de Mimimi do Cérebro. Pra mim ficou bem claro já, mas fazer o que, né? Não menos importante, vamos ressaltar aqui também de 2016, que explodiu muito mais, que tem pouquíssimas músicas, mas faz bastante sucesso. Blackpink é um grupo que mistura um bocado do pop com boas partes de rap, e boa parte dos grupos de K-pop fazem isso hoje, misturar um rapzinho junto. Até Twice. Bom, mas nós chegamos no momento de hoje no K-pop, né? Qual é o momento de hoje? É esse, BTS, Blackpink, Twice, galera que tá lá, ó,
O BTS também tem uma importância bem grande nessa história, de maneira que ele nasce com a Big Hit, uma empresa nova, que não adotou totalmente aquele sistema escravo, na verdade, bem pelo contrário. O BTS é um exemplo de mais liberdade, na verdade, na maioria das músicas deles, eles tiveram participação na criação da letra, participação ativa. O BTS, você gostando ou não, é um bom exemplo pro K-pop, talvez não as fãs, mas o jeito que a coisa tá indo pra eles, sim, é bom. Bom, mas nem só de shows vive um K-popper, né? Na Coreia isso é bem comum e aqui também. Correção, extremamente comum na Coreia, pra ser na rua, assim, aqui só em eventos ou num gasômetro da vida. Random Dance. Random Dance é o quê? Dança aleatória. Vários trechinhos de várias músicas, dos refrões principalmente. E as pessoas dançam. Porque K-pop, ele é muito famoso pelas danças. Você não vai encontrar quase gente cantando K-pop como tem gente dançando. Eu tento dançar um pouco, mas eu sou mais dos raros que cantam. E até na internet é difícil você achar. Eu tava procurando algum cover de Agus D, que eu vou cantar no Anime Buzz. Eu tava querendo ver se tem alguém que canta bem pra eu perceber. Tipo, tô cantando merda. Esse aqui é foda pra caralho. No YouTube, procurando em inglês, eu não achei um que fosse bem fiel à letra, sabe? Eu encontrei alguns bons. Os melhorzinhos ali eram uns 2 só, tá ligado? As pessoas escutam e pensam, Mano, como é que você vai cantar coreano se você não sabe coreano? eu não sei mesmo, mas é só cantar. They call me Newton, Chimpion Watagi, meu velho. Oh well, concert, can't mock in a nation, you can be my Newton. Mas esse específico eu acho que não tem muitos covers por causa do rap, que é um pouquinho rápido. Enfim, eu tento ir nos poucos lugares que dá pra cantar no geral nos eventos e tentar inserir isso um pouco mais, porque é uma coisa que eu gosto e eu vejo que tem pouco. É difícil você tentar inserir algo novo assim, mas a gente tenta. Mas voltando a falar de danças não, dança é uma coisa muito difundida sobre os fãs internacionais de K-pop. Eu não vou nem falar muito sobre os eventos de K-pop em si, de anime também, porque no meu canal tá cheio deles aí. Eu fiquei, acho que uns 6 meses indo em todos que tinha pela frente, agora que eu baixei o faixa um pouco, e gravando tudo e postando no canal, então acompanha aí na descrição. Mas basicamente eventos de K-pop tem apresentações de grupos cover, tem muito grupo cover aqui. E também os randoms, é claro, um evento que mais tem é random e apresentação. Como eu disse, a dança é uma coisa muito forte, então tem grupos cover de dança. O que os grupos cover de dança fazem? Dançam as músicas. Uau! Seria grupo de dança, né? A gente fala grupo cover porque é tipo grupo de dança de K-pop. São grupos cover, mas são só de dança, porque eu não vi nenhum até hoje, nenhum, que dança e canta junto. E os shows de K-pop, de fato, os idols dançam pra caralho e cantam pra caralho ao mesmo tempo. Foda-se o fôlego. Eu tô pra ver isso acontecer ainda, e se eu não ver ninguém fazendo isso, eu vou fazer, eu não quero saber. Eu ia dançar no Anime Buzz, que acontece agora, e já não vou mais porque não me aceitaram. Cantar eu vou menos. Então é basicamente isso que um K-popper faz em atividades relacionadas ao K-pop na rua. 95% do ano, evento de anime, de K-pop, de anime, de K-pop, de anime, de K-pop, de anime. Um momento de história aqui. Foi inclusive no próprio Anime Buzz de agosto de 2018 que eu tomei conhecimento do que diabos era K-pop. Por causa desse pequeno clipe da apresentação do Majores que eu tava gravando, digamos que eu revi ele diversas vezes e uma hora a música grudou na cabeça. E essa foi a primeira. Eu acho que vocês entenderam por quê, né? Mas enfim. Daí pra frente eu fui no K-Bus pra ver qual era. Fiquei super aleatório, lá não sabia dançar merda nenhuma. Achei da hora. Depois eu fui em tudo que tinha pela frente. E agora eu estou na merda aqui sem tempo nenhum, decorrência de tanto evento que eu fui que eu não devia ter ido em tanta coisa. K-pop é uma droga, crianças não usem K-pop. Prosseguindo o vídeo. Bom, hoje os K-idols na Coreia não são só idols, eles são também figuras públicas, eles são as celebridades, né? O que faz uma celebridade? Aparece na mídia. Como? Faz propagandas também. O que são propagandas? São aquilo que anuncia o produto que vai ser vendido. E lembra que as empresas é que controlam onde que o idol pode aparecer e onde que não pode? Isso nos diz que as empresas de entertainment têm controle sobre o que é anunciado na TV indiretamente, mas elas têm. E o que vai ser anunciado na TV vai influenciar o que o povo coreano vai consumir, seja em termos de música ou outras coisas, ou consumíveis mesmo. Isso também é o que influencia jovens, muito jovens, 12, 13, 14, 15 anos, a quererem ser trainees para um dia serem idols. E o ciclo continua. Não me vem dizer que por quê? O que foi? Uma quantidade enorme de trainees existe para, vamos dizer, 1 de 100 virar um idol em algum momento. Deve ser uma competição imensa. Ah, mas fulano chegou simplesmente chegando na empresa. Sempre vai existir a situação de que o dono da empresa é amigo do meu pai. eu sou amigo do dono da empresa. Isso sempre existe aqui no Brasil na política, existe lá no K-pop, mas ainda assim pra quase todos o negócio acaba sendo competitivo demais. Enfim, trainees viram idols que influenciam outras pessoas a se tornarem idols, então elas viram trainees e viram idols que influenciam outras pessoas a se tornarem, e assim a coisa vai.
Lembram dos contratos escravos? Bom, felizmente, eles já baixaram pra 7 anos durante esse tempo todo. E hoje, com certeza ainda existem, mas são poucos comparado a antes. A gente não tem números exatos, né? Porque esse é o tipo de coisa que a gente fica sabendo depois que passa um tempo. Depois que os idols largam de vez da coisa e vão abrir a boca. E eles normalmente só abrem a boca quando eles desistem da carreira mesmo. Tenho 2 bons exemplos. Eu vou deixar os links aqui na descrição se você quiser ver. E também no card que vai aparecer aqui sobre pessoas que saíram, largaram suas carreiras de K-pop e que falam tudo sobre isso. Se eu fosse contar as histórias delas, aí já seria eu contando uma história de uma outra pessoa, não tem necessidade. E o vídeo já tá com meia hora, ele ia ficar com, sei lá, 3 horas. Mas saibam que é duro. E como eu já disse, a indústria do K-pop, eu falo indústria mesmo, porque é uma indústria. A indústria do K-pop hoje é um pedaço enorme da economia da Coreia do Sul. Ah, talvez você pense, Nossa, mas se é tão ruim se tornar um idol, por que as pessoas ainda tentam? então, vamos supor que você não queira seguir a carreira musical na Coreia. O seu futuro também não tem muito tempo livre, infelizmente. Seu ensino médio lá vai lhe tomar umas 9 horas, 10 horas por dia no total. Você não tem quase tempo livre algum. Já que você já não tem tempo livre mesmo, que se foda, né? Vamos cantar. Tipo, é um bom meio de ganhar pão lá. Apesar de que normalmente o pão não é muito. Por quê? Porque literalmente artistas de K-pop não podem comer muito, né? Porque senão eles engordam, enfim, saem do padrão de beleza. Não podem comer quase nada, na verdade. O que eles podem e devem é passar fome, muitas vezes. E também não acabam ganhando não tanto quanto poderia ganhar, porque tem uma empresa. A empresa tem técnico de dança, nutricionista, personal trainer, técnico vocal, especialistas em cabelos para atingir os cabelos de 350 mil cores e ele continuar na cabeça da pessoa. Isso acontece muito lá. Isso e muito mais aspectos controlados da vida do idol custa dinheiro pra empresa. E a empresa quer esse dinheiro de volta e ela pega. Agora, o que sobrar disso é o que o idol ganha. Por isso, muitos idols acabam ganhando uma merreca. Mas todo esse jeito controladinho, certinho de fazer a coisa, que na verdade pode nem ser certinho exatamente, porque o que é o certo? É aquilo que um grupo de pessoas, no caso uma sociedade, concorda que seja o certo. O que é certo ou errado é definido por um grupo de pessoas. E na Coreia, meio que se estabeleceu junto aos fãs esse negócio de que é errado um idol namorar, porque os fãs se sentem traídos de tanto que eles consideram o Shing Chong seu namorado, sua namorada, mesmo que nunca vão encostar o dedo na vida, no máximo apertar a mão depois de um show, só isso. É um bagulho psicológico doido. E todas as outras restrições, claro, pra manter a popularidade, né? Porque, como eu já tinha falado da Famcam, e se fosse uma mina horrível aqui, não vou dar característica, só pensa no que é uma mina horrível pra você. Ia ter feito sucesso essa Famcam? Nunca. Por bem ou por mal, é assim que o negócio funciona. Você acha que é o funk que faz merda aqui no Brasil? Leixa é putaria vestido mesmo. Não é o funk só. Tem por todo mundo pessoas no ramo musical que estão aí mostrando seu corpo, rebolando e fazendo não sei mais o que. Eu tô tentando não dramatizar os aspectos ruins da coisa aqui, porque são muitos e são pesadíssimos. Tô nessa do K-pop desde a metade do ano passado e mais pro final do ano passado eu quase parei de ouvir quando eu entendi como é que funciona esse sistema da indústria do K-pop. Esses contratos escravos, privação de liberdade, nenhuma liberdade de criação. Mas eu, depois de uma semana, acabei voltando a continuar ouvindo normalmente. E se eu em algum momento da minha vida puder dar um pulo lá na Coreia e ajudar nisso, ajudar a quebrar com esta merda, eu irei. Ah, não pense você que é só eles que fazem isso, que tiram toda a criatividade. Você acha que artistas do pop americano, todos eles criam suas próprias músicas? Tem muitos que outros fazem suas músicas, tem alguns que tem o seu nome lá na composição, mas é só porque chegou e disse: E aí, tá tudo bem, galera? Ah, beleza, quando terminar a letra me avisa. Essa participação na composição da letra. Michael Jackson e Prince publicamente mostraram o quanto a Sony é um demônio em relação a esse tipo de coisa, de tentar controlar a pessoa. Isso não é exclusivo à Coreia, só que sim, na Coreia isso acontece com quase todo mundo. E você simplesmente não consegue chegar com a sua bandinha de fundo de garagem e imaginar que vai crescer e fazer algum sucesso. Não é assim que funciona lá. Você que já entende um pouco de K-pop talvez queira me dizer que faltou vários grupos, mas o meu objetivo não era colocar todos os grupos no vídeo. O meu objetivo era falar sobre a história do K-pop, de onde é que ele surgiu, como se ele desenvolveu, como é que ele funciona em relação ao país, como é que ele se transformou no que ele é ao longo do tempo. E eu coloquei todas as músicas e clipes que foram necessários pra essa minha explicação. Teve nomes super importantes ali que eu só falei e passei reto. Cadê Sorry Sorry de Super Junior? Não são esses detalhes o foco desse vídeo. E eu espero que você tenha absorvido esse conhecimento que eu quis passar. Mas se você quer saber mais,
Mas eu vou deixar de cara 2 vídeos como recomendação, excelentes 2 vídeos, só que eles são em inglês, então se você não sabe inglês, na verdade os outros 2 que eu disse que eu ia deixar na descrição também são em inglês, então se você não entende inglês, por que você não entende inglês, mano? Tudo bem que 5% do Brasil só que fala inglês, mas você pode, aprenda, vai ser útil, com certeza. Então o primeiro deles é The Late Capitalism of K-Pop, que foca mais na questão do capitalismo, das origens, como é que funciona em relação ao país, a economia do país, a política, essa parada toda. Mas ao mesmo tempo dando exemplos de idols, até mostrando as histórias dos idols em relação ao sistema escravo, a esse lado negro da coisa, sabe? O outro é simplesmente History of K-Pop. Ele conta a história de maneira super agilizada, mas não se esconder em um detalhe. Ele vai falando e muita coisa vai aparecendo na tela ali, que se você quiser você pode pausar e ver. Eu achei um estilo de vídeo super interessante. Eu só não faço porque a edição daquilo ali gasta o tempo de uma vida. Se pra esse vídeo aqui eu já virei madrugada em claro editando e dia e noite, dia e noite, dia e noite, você imagina aquele. Mas naqueles 20 e tantos minutos explicou a história até melhor que eu aqui. Só que em inglês, e ele não incluiu uns detalhes mais dos arredores, como o antes do K-pop e alguns outros aspectos que eu mesclei aqui. Porque esses 2 vídeos foram a minha base pra esse aqui. Claro que a grande maioria dos detalhes eu parava de editar e ia verificar o dado na internet se estava certo. Muitos takes eu gravava extra, como esse aqui, por exemplo. Cada take tem uma roupa e um cabelo diferente. Mas enfim, eu super recomendo esses 2 vídeos, se você quiser ver, tá tudo aí embaixo. Mas por que eu tô recomendando outros vídeos? Bom, o objetivo desse vídeo é que você que tá assistindo obtenha mais conhecimento a respeito. E se você quiser obter mais conhecimento ainda, eu tô só facilitando isso porque é uma merda quando você quer saber alguma coisa, procura na internet e não acha. Hoje, esse não vai ser o seu problema. E nem preguiça, porque são vídeos super bacanas de assistir. Eu sei que a maioria dos meus inscritos não gosta de K-pop, então se você tá vendo até aqui, você é um campeão, ou uma campeã, ou um dos meus conhecidos K-popers próximos. Seja quem for, muito obrigado por estar conosco até agora e até um próximo vídeo.